Glória a Deus, louvado seja Deus, por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, seu Santo Filho, na doce e gloriosa unção do Espírito Santo de Deus. Abram as vossas Bíblias no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. É tremendo, glorioso a palavra de nosso Senhor, Salvador e Redentor. E podemos perceber que o contexto desta palavra vem falar exatamente do contraste que é o Filho do Deus vivo com as ações pecaminosas deste mundo. O maior e mais terrível inimigo da humanidade é o pecado. O pecado é o maior inimigo de Deus, pois Deus, dentro da sua poderosa e inerrante palavra, Ele nos deu instruções onde o seu livro, conhecido como Bíblia Sagrada, não são só palavras, mas são vida para todos aqueles que se aplicam a viver de acordo com os seus ensinamentos. O capítulo 8 do Evangelho de João ensina gloriosamente a respeito dos dois lados, das duas escolhas, da decisão que cada ser humano deve tomar individualmente. Pois existem duas opções: a luz ou as trevas, o erro ou o certo, a vida ou a morte, a salvação ou a condenação, a vida eterna ou a morte eterna, conhecida como a segunda morte. Quando o Senhor, no versículo 12, ele fala que ele é a luz do mundo e quem lhe segue não andará em trevas, representando o lado obscuro dos espíritos imundos que agem neste mundo atual. Porque está escrito que o mundo jaz no maligno. O anjo que caiu do reino dos céus, expulso pelo anjo Miguel das regiões celestiais, do reino dos céus, porque se tornou rebelde, se tornou inimigo de Deus quando ele quis ser semelhante a Deus. Isaías 14:14 nos explica sobre isso. Então, houve a queda desses demônios, desses anjos, que outrora anjos celestes passaram a ser demônios terrestres. Se ele disse que era e que é a luz do mundo,
Então, isso significa que o mundo está em trevas. Nós observamos que desde o tempo em que Deus levantou em Israel o profeta Isaías já profetizava na unção do Espírito Santo que essa luz viria, que essa luz ele resplandeceria, trazendo a glória do Deus eterno na vida de todo aquele que nele cresce, para que não perecesse e tivesse sobre si a luz da vida em reconciliação com o seu Criador, por estar afastado do seu Criador na primeira morte, chamada e conhecida de morte espiritual. É quando a criatura formada pelo seu Criador está longe da sua presença. Livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, está escrito: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, porque ou está deitado, ou está prostrado, ou está caído, está em trevas, está necessitando de uma força extranatural para estar de pé. E quando Isaías fala levanta-te, é claro que ele está apontando para o povo de Israel que estavam mortos espiritualmente em suas idolatrias, em suas feitiçarias, em seus pecados, em seus adultérios, em suas prostituições, em suas corrupções, em suas peitas, em suas indecências, buscando e exaltando mais os ídolos e a criatura do que o seu próprio Criador, dizendo serem filhos de Abraão, porém desprezando o Deus de Abraão, que chamou Abraão, que salvou Abraão, que levantou Abraão, que provou Abraão e que trouxe à luz das Escrituras Sagradas Abraão como exemplo e não como Deus. Observe que no capítulo 8 do Evangelho de João, eles frisam, eles apontam: nós nunca fomos presos, pois somos descendência de Abraão. Eles poderiam dizer: nós somos descendência do Deus vivo, nós fomos livres por Deus, escolhidos por Deus entre todas as nações da terra. Mas o que é que eles dizem para se esconder? Somos descendência de Abraão. Como dizeis, pois, que precisamos de liberdade? Então, observe, o povo estava em trevas porque não reconheciam que eles estavam livres fisicamente, porém espiritualmente presos e mortos da presença do seu Criador nos seus próprios pecados. Isaías diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Está escrito, onde acabamos de ler, que Yeshua, o Filho do Deus vivo, é a luz do mundo, e aquele que lhe segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa luz aponta para a palavra, para o Evangelho, para as Escrituras, para a antiga aliança e a nova aliança no sangue do Mashiach. Então essa luz é Yeshua, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, que nele acreditar, que nele confiar, que a ele aceitar,
acreditar não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem a luz da vida, porque quem recebe Yeshua como seu Salvador, recebe a luz da vida. E essa luz resplandece nas trevas. Então, João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade. Então, a palavra de Yeshua hoje é a luz do mundo. E aquele que segue os seus caminhos, os seus ensinamentos, a sua palavra, tem dentro de si a luz do mundo. Então as trevas, o pecado se dissipa para dar lugar a essa luz que resplandece, trazendo vida, porque Yeshua é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pela luz da vida. E por que luz? Porque o mundo jaz em trevas, jaz no maligno. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer, precisa acreditar. E essa é a regra de fé estabelecida pelo próprio Deus, porque você pode até não ver Deus, não ver o reino de Deus, mas quando você lê as Escrituras sagradas, inerrantes, inefáveis, infalíveis, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, você então percebe que não é um conto de fadas, não é uma fábula, não é uma alegoria, não é um engano, não é uma história comum, e sim é uma realidade que foi, que é e que será eternamente, não para os que perecem, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então só não acreditam na palavra da cruz os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que loucura para os que perecem? Porque os que perecem jazem no maligno. Estão em trevas, estão presos e aprisionados e subjugados pelas forças das trevas por causa da prática dos seus pecados. Onde não há arrependimento, não há remissão de pecados. E só há arrependimento pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que produz o fruto da fé, e essa fé lhe dá força e poder para acreditar naquilo que é a verdadeira, inerrante e infalível, inefável palavra, escritura sagrada, palavra de Deus e de Cristo, que não falha, que não erra e que não engana ninguém, porque lhes é pregado à luz das santas escrituras sagradas a verdade. Por isso, precisamos aceitar a luz da vida que é Yeshua. Precisamos nos levantar desse mundo que está morto, que está dormindo, que está dormente no maligno, porque esse sistema mundano é regido pelo príncipe das trevas. E esse príncipe das trevas, como diz em 2 Coríntios 4, versículo 4, cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. E infelizmente muitas pessoas estão perecendo, estão se destruindo, porque optaram somente pela vida humana, pela vida na terra. Se você vive somente essa vida humana, conforme os seus ideais, os seus pensamentos, os seus projetos, a sua vontade, a sua vã maneira de viver sobre a face da terra, e despreza a luz que te livra das trevas e a vida que te produz vida na sua vida sem vida, por você estar longe do seu Criador no reino espiritual, então você não terá direito à vida eterna, que a vida
que é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Filho do Homem, que deu a sua vida para nos resgatar das trevas, da morte e da perdição eterna, fazendo-nos justiça para Deus por aceitarmos a justiça de Deus quando éramos injustos e mortos nos nossos pecados. Porque desde que Adão e Eva transgrediram a palavra do nosso Criador, a morte, o pecado passou a todos os seres humanos sobre a face da terra. Então Deus vem dando aos seres humanos, desde o princípio, desde o início da criação de todas as coisas, a oportunidade de salvação em justiça. Para que ninguém diga, Deus não me avisou, Deus não me disse, Deus não me alertou, Deus poderia ter avisado. Então Deus deixou o aviso, as portas de escape desde o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para que todo aquele que nele crê, mesmo ele sendo invisível, mas ele é real. Porque todos caminham para a eternidade. Todo ser humano sobre a face da terra está caminhando para a eternidade. Na sua grande maioria estão caminhando sem salvação, sem luz, sem vida. Porque está escrito que levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por quê? Porque você precisa receber luz para você receber glória. Se você não recebe luz, você não recebe glória, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre uma nação, um país, uma cidade, uma pessoa. Quando essa pessoa, essa nação, essa cidade, esse país recebe a luz que veio de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra nos seus pecados, não morra na injustiça, na iniquidade, na impiedade, mas seja justificado por Deus pela fé no seu Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Filho, nem o Pai, nem o Espírito do Pai. E infelizmente a ira de Deus sobre essa criatura, esse ser humano que não provou do novo nascimento, permanece. E que ira é essa? A perdição eterna por não aceitar a salvação. Então não é Deus que está lançando as pessoas nas profundezas do inferno. São as pessoas que estão decidindo não viver debaixo da justiça de Deus, que traz salvação a todos os homens que creem e que negam a si mesmo, tomam a sua cruz, a sua responsabilidade espiritual, mesmo como ser humano sobre a face da terra, e segue a luz, e segue a vida, porque Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, é a luz do mundo e é a vida dentro das vidas que estão sem vidas, que precisam dessa vida, porque sem a vida de Yeshua na sua vida, ninguém pode ter a vida eterna. Vão experimentar, viver, provar de tudo que quiser sobre a face da terra, porém, no último expirar dessa criatura, essa criatura não provará a vida, porque a ira de Deus sobre ela permanece por ter rejeitado tão grande salvação. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti, não só pela unção do Espírito Santo, pela presença de Deus, mas também pela misericórdia do Altíssimo, chamado de Reino Celestial. Reino dos céus é a glória de Deus sobre a vida de todo aquele que nele crê, para que não pereça,
mas têm a vida eterna. Então cada um decide. Cada um decide e faz as suas próprias escolhas, não Deus. Cada um decide e faz as suas próprias decisões e não Deus. Porque a responsabilidade é individual. Por isso está escrito no livro de Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: portanto, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, para os que estão na vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Salvador. Nenhuma condenação há para os que estão no Machia, no Messias, no Hamashia do eterno, do grande e altíssimo Deus, que não andam segundo a carne, os desejos carnais, o currículo deste mundo, desta vida, desta era, que conduzem os homens somente a pensar naquilo que não traz edificação, que não traz força, que não traz vida, nem vigor espiritual. Vivem como pessoas somente para esta vida e esquecem da vida futura. E a vida futura é a vida no reino do Espírito. Porque esse reino espiritual já existia antes da fundação do mundo. Provérbios 8 mostra isso. E Yeshua HaMashiach, a sabedoria viva do nosso Criador, já habitava ao lado do seu Pai antes que todas as coisas existissem. O Criador fez os céus e a terra, e depois que o Criador fez os céus, a terra e o mar, então o Criador daquilo que ele havia feito, criou. Ele criou as árvores, ele deu limite às águas, separou as águas doces das águas salgadas. Ele fez maravilhas. É maravilhosa as suas obras, como está escrito no Salmo 19. O que é que está escrito no Salmo 19? Louvado, engrandecido seja o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso. Verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de quê? Das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então a sua criação anuncia a sua grandeza, o seu poder, a sua inefável e infalível glória e graça, a qual é imutável. E está escrito que é impossível que Deus minta. Está escrito que o trono do Senhor subsiste de justiça e de juízo. Ele faz justiça aos justos, porém os injustos, os ímpios, os iníquos, os que vivem na prática de iniquidade, de impiedade e de infidelidade, desce sobre os tais, sejam homens ou mulheres, moças ou rapazes, a sua justiça, com juízo. Não para os livrar, mas para os condenar segundo as suas obras. É por isso que está escrito no livro de aos Efésios, no seu capítulo 2, que a salvação é pela graça. E ele fala que pela graça somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Graça de quê? De que nós não fizemos nada, não precisamos fazer nada para receber tal salvação. Porém, para nós mantermos essa graça, essa salvação que de graça nos é dada, nós precisamos fazer a nossa parte, as nossas obras. E que obras são essas? Frutos dignos de arrependimento. Precisamos ser
transformado de carnais para carvalhos de justiça, árvores de justiça. Precisamos ser videiras verdadeiras e não videiras mentirosas, como nós vemos por aí. Pessoas dando frutos, mas frutos pecos, frutos amargos, frutos ruins, porque vivem na mentira para a mentira, no engano para o engano, enganando e sendo enganados por aqueles que têm as suas mentes cauterizadas no pecado, no erro e na iniquidade, que produz injustiça, trazendo perdição e perdição eterna, porque está escrito que cada um de vós será julgado conforme as suas obras. Aos Efésios capítulo 2, versículo 7 está escrito, ou 6, ou 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, preste atenção, estando nós ainda mortos, quer dizer, as pessoas que estão mortas em ofensas, elas estão vivas para a carne, porém elas estão mortas para Deus. Vivas segundo a carne, vivas segundo os homens, porém mortos segundo o Espírito. Então está escrito, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quer dizer, não foi porque Yeshua enfrentou a cruz do Calvário, jorrou o seu sangue nela pelas suas feridas, as quais foram feitas por açoites, as quais foram feitas hematomas por tapas, murros, socos dos soldados romanos. Suas costas e o seu corpo ficaram abertas de chibatadas que cortavam e despedaçavam a sua carne. Enfrentou a cruz do Calvário e na cruz do Calvário ainda foi ferido pela lança do soldado romano, onde jorrou água e sangue do seu corpo. Então, quando o Senhor decidiu dar o Cordeiro Santo para a remissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas e da nossa vida injusta perante o nosso Criador, ele foi por todos, sem acepção. Por isso o apóstolo Paulo diz, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Que significa que Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, morreu para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado, não perca a vida eterna, mas se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados e viva. Porém, se as pessoas rejeitam tal salvação que foi feita, que foi gloriosa por Yeshua, passando pela morte de cruz, sepultado e ressurreto ao terceiro dia, que foi no primeiro dia da semana, então no primeiro dia da semana ele ressuscitou, selando a remissão dos pecados de todo aquele que crê em Deus e aceita a sua salvação através do seu Filho, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por nós junto ao Pai. Então, por isso, nós nos rendemos em arrependimento, nos humilhamos e clamamos por salvação. Então, este sumo sacerdote pega as nossas palavras, o nosso arrependimento, leva até o Pai. Então, se o Pai aceita a nossa humilhação e o nosso arrependimento para não mais voltar à prática do pecado, então somos redimidos. E a água viva, que é a palavra de Deus, nos lava de todos os nossos pecados, e o sangue do seu Filho nos purifica, fazendo assim o elo, fazendo assim a propiciação, fazendo assim o sacrifício vivo, santo, puro e reto, sem mancha e sem mácula,
nos reconciliando com o nosso Criador pelo seu sumo sacerdote perfeito, que não precisou de sacrifício por si mesmo, mas foi sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado. E esse é Yeshua HaMashiach, que nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas. Então, quando nós aceitamos essa luz e essa graça, então somos salvos pela graça. Pela graça somos salvos. Então, no verso 8 do capítulo 2 de aos Efésios diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem do homem, do ser humano, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, ninguém podia fazer nada, nem pode fazer nada, nem nada é possível fazer para herdar a vida eterna, a não ser entregando-se de espírito, alma e corpo a Yeshua HaMashiach, sumo sacerdote de Deus, para reconciliar-se com Deus pelo sangue que foi vertido na cruz para remir, para apagar, para limpar dos qualquer ser humano que arrepende-se dos seus muitos pecados, trocando o seu coração por um novo coração e dando a cada ser humano que se arrepende um espírito reto e um coração puro e mãos limpas para viver sobre a face da terra em comunhão com Deus. Então, se você neste momento sentiu que o Espírito Santo de Deus falou contigo, entregue-se a Ele agora, antes que seja tarde demais. Porque o dia e a hora da partida da terra de cada um, ninguém sabe. O dia e a hora que Yeshua vai voltar para buscar o seu povo lavado e remido e arrependido dos seus pecados e que vivem sobre a face da terra de uma maneira santa, viva e agradável a Deus, essa graça quer te alcançar neste momento. Você que se desviou da verdade, você que nunca fez parte da verdade, você que tem vivido iludido na mentira, arrependa-se dos seus pecados. E confesse comigo agora, diga comigo: Senhor meu Deus, neste momento, eu ouvir a voz do Teu Espírito Santo e arrependo-me de todos os meus pecados. Escreve agora o meu nome, Senhor, no livro da vida e apaga o meu nome do livro da morte. Me perdoe, Senhor, me transforme, me purifique e me lave na água da vida e no sangue da justiça do Cordeiro, me purificando e apagando todos os meus pecados, para o grande dia da vida eterna eu morar contigo aí no reino dos céus para sempre. Diga amém, diga graças a Deus, louvado seja Deus. Amém? Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. É meu Jesus que me ajuda a vencer as minhas lutas. Ele me ensina o seu caminho, eu tenho forças pra prosseguir. Eu prometi pra Jesus ser fiel.